Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Bom dia. Sejam bem-vindos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Bom dia, Ítala. Obrigada, amor. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês, nessa comunhão de bem, né? Tentando aí nos reenergizar, conversar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus, para que nos dê esse suporte necessário para a nossa caminhada aqui, para a gente continuar nessa caminhada. E é uma alegria imensa estar na companhia de vocês. Bom dia a todos. Bom, hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 5, o item 18, bem e mal sofrer, instruções dos Espíritos, tá? Mas antes eu gostaria de ler uma mensagem para que a gente possa, em seguida, passar para a nossa prece. Aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos a esse Evangelho de Luz. Então, o título da mensagem é Como Sofres? Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com desespero. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos às contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Do livro Vinha de Luz, mensagem de Emmanuel, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Então, com essa mensagem linda, nós passaremos agora a nossa prece inicial. Eu gostaria só de saber se o som está muito alto e está atrapalhando a minha fala. Queria só que vocês me dessem um retorno. Já baixei aqui um pouquinho. Se a música está muito alta ou se está bom. Quem puder me dar o retorno. Bom, vamos passar agora para a leitura do nosso Evangelho. Obrigada, Marcela. Eu gosto de
ler essa edição da própria FEB. Certo, tudo ok, tá bom. Obrigada. Então vamos lá, capítulo 5, Instruções dos Espíritos, item 18. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso que tenhamos por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se amista do que no combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem. Mas Deus lhes reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos adivinha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para conosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Bom, meus amigos, esse tema que o Evangelho nos trouxe para refletir hoje é um dos aprendizados, vamos dizer assim, fundamentais do Evangelho. Porque a gente pode se perguntar, como a gente pode sofrer bem? Será que existe? Poxa, eu estou no sofrimento. Será que eu consigo? Será que existe isso em sofrer bem? E muitas vezes a gente pode se perguntar, como lidar com esses sofrimentos que aparecem em nossa caminhada? Como lidar com as experiências difíceis, com as aflições, com as perdas? Como lidar com os reveses que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes não sabemos como conduzir essas experiências. Podemos lembrar do nosso Mestre Jesus, que nos deixou aí um grande legado fundamentado pelo amor, pela prática do perdão, pela prática da caridade. Ele já
um espírito consolidado, vamos dizer assim, né? Em termos de virtude, em termos de sabedoria, veio partilhar conosco todo esse conhecimento, toda a sua experiência, o seu evangelho, justamente para quê? Na esperança de que nós pudéssemos aí trilhar, vamos dizer assim, caminhos mais serenos, trilhar roteiros mais suaves na nossa estadia aqui no planeta Terra. Apesar de que todos nós iremos passar por batalhas, por lutas, por aflições. Porque esse é um ponto do denominador comum, esse é o ponto que iguala todos os seres humanos que estão aqui nesse planeta de provas e expiações, o sofrimento. Como bem nos diz aqui o Evangelho, todos nós, independente de qualquer coisa, de condição social, de raça, de cor, de etnia, todos nós sofremos. E aí Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, ele vai nos dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Jesus quis, o que Jesus quis nos ensinar quando ele disse isso? Está lá no Evangelho de João. Todos nós teremos aflições. Mas se ele conseguiu vencer o mundo, nós também temos condições de vencer as nossas aflições. E aí, essas aflições que já sabemos que são parte inerente do nosso processo de evolução, elas vão estar caminhando com a gente lado a lado. E é necessário que tenhamos esses momentos de aflição, esses momentos de dor, porque são eles que vão nos impulsionar a subir aí os degraus da escada da evolução de uma maneira mais rápida, ascender aí na escala da evolução. Mas Jesus deixa bem claro que nós podemos conservar o bom ânimo, nós podemos conservar a fé, nós podemos manter a esperança, mesmo diante daquelas situações difíceis, daqueles momentos de dor, daqueles dias mais nublados. Que a fé, que nós temos condições de conduzir essas situações com fé, sem amargura, sem revolta, sem rebeldia. A fim de que, como ele próprio, né, claro que resguardada aí as devidas proporções em termos de evolução, então a fim de que ele próprio, nós também possamos vencer essas tribulações que são inerentes à nossa vida. E é interessante porque o Evangelho ele deixa aqui claro, né, que é necessário que nós nos mantenhamos bem frente a essas tribulações para que a gente possa alcançar a paz. Mas que paz seria essa? Como eu posso conseguir alcançar a paz se eu estou vivenciando um momento de dor, se eu estou passando por um momento de sofrimento, um momento de angústia, um momento de aflição? E aí Jesus, mais uma vez, por meio dos seus ensinamentos, ele vai nos dizer que paz é essa. E aí ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. E aí o que a gente percebe nessa fala, nesse ensinamento de Jesus? Que ele faz uma distinção aí entre a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz que nós só encontraremos
vivenciando o Evangelho do Cristo. E aí, quando a gente para pensar, o que seria essa paz do mundo? A paz do mundo, que é uma visão que muitos de nós ainda temos, que é aquela vida de facilidades, aquela vida muitas vezes sem objetivo, sem grandes conquistas espirituais, porque muitas vezes nós ainda estamos apegados somente aos bens materiais, aos bens transitórios. Então essa paz, a paz do mundo, é a paz que muitas pessoas almejam, mas é uma paz ilusória. É uma paz que se alicerça, vamos dizer assim, em bases frágeis. Então essa paz é aquela paz que ela existe quando tudo vai bem financeiramente, nos relacionamentos, na família. Mas basta que a vida mude as peças do jogo que essa paz desaparece. Basta que apareça algum revés em nossa vida que essa paz passa a não existir. E no lugar dela, dá lugar à angústia e ao desespero. A Andréa Cavalcante diz: a paz do Cristo é pura, é fraterna, é universal. Que possamos nos aproximar cada dia mais dela. Exatamente, Andréa. E aí, quando a gente fala na paz do Cristo, é justamente isso. É aquela paz que se conserva justamente nos momentos de dor. É aquela paz que se mantém nos momentos de aflição. Ela é inquebrantável. Ela não se desfaz. É aquela paz que ela é alimentada pela nossa fé, pela nossa esperança, pela certeza de que aquela experiência, muitas vezes dolorosa, que bate à nossa porta, é uma oportunidade ímpar de ascendermos na escala da nossa evolução. Então, quando Jesus nos fala que essa paz só encontraremos nele, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que os esforços que é necessário que cada um de nós nos esforcemos para compreender o seu evangelho, entender o seu evangelho, vivenciar o seu evangelho no nosso dia a dia. E aí, vivenciando esse evangelho, que nós tentemos harmonizar a nossa existência com as leis divinas. Paz que se mantém nos momentos mais difíceis. É isso mesmo, Grace. Porque a paz de Jesus é justamente ela que nos dará força, que nos dará coragem e que nos dará a certeza de que aquele momento de dor, de aflição, nos trará grande aprendizado. Será bênçãos de luz logo mais à frente. E aí, quando Jesus nos pede que nós nos esforcemos, e como diz aqui o Evangelho, Deus não dá fardos pesados para ombros leves. Aquelas experiências dolorosas que nos batem à porta, se elas chegam até nós, é porque nós temos condições de enfrentá-las. Nós já estamos num patamar que temos plenas condições ali de, muitas vezes, saná-la. Só alcançamos a paz de Jesus quando há congruência entre ser, pensar e agir. Justamente isso é o ensinamento que Jesus nos deixou. E aí,
essa vivência em Cristo, essa paz em Cristo, que é o que Ele quis nos mostrar, só teremos paz nele, né? É um ponto que precisamos sempre refletir, sempre evidenciar. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que é necessário que nós saibamos evitar esses sofrimentos, porque nós temos condições de evitar. Muitos sofrimentos que batem à nossa porta são causados por nós mesmos, né? Como seria menor a nossa cota de sofrimento, a nossa cota de aflição, de dores, se soubéssemos evitar esses tormentos. E como o próprio Evangelho nos diz aqui, muitas vezes são desnecessários, são tormentos voluntários que criamos desnecessariamente. E aí, quando nós aprendemos a evitar esses sofrimentos, nós conseguiremos aí nos manter nessa paz do Cristo, né? Então, esses sofrimentos, muitas vezes causados por nós mesmos, esses tormentos voluntários, muitas vezes decorrem aí da nossa rebeldia em relação às leis divinas. Muitas vezes eles decorrem dos vícios morais que nós ainda temos arregados aí bem forte em nosso ser e que nós teimamos em não enxergá-los, que nós teimamos em fazer vista grossa e não lapidá-los. Então, para que possamos aprender a lidar com esses sofrimentos, é necessário que nós saibamos refletir sobre o móvel das nossas ações. Que nós possamos refletir sobre os nossos sentimentos, sobre a origem dos nossos sofrimentos. O que causou esse sofrimento que eu estou passando agora? Qual foi a origem dele? Será que a gente faz essa reflexão? Muitas vezes não. Porque quando a gente para refletir, nós iremos encontrar a causa desses sofrimentos em nossas próprias atitudes. E aí, analisar se não está em nossas mãos a possibilidade de evitar esses sofrimentos. Ou, uma vez eles já instalados, de sanar esse sofrimento. Porque muitas vezes a gente fica se martirizando, fica sofrendo, mas não busca soluções, não vai atrás para ver o que pode ser feito para que esse sofrimento pare, ou pelo menos para que ele minimize. Nós podemos fazer isso. E isso só podemos fazer, né, a reflexão a respeito desses sofrimentos que batem à nossa porta, nós só poderemos fazer por meio de uma análise sincera de nós mesmos, pelas vias do autoconhecimento. Então, quando a gente faz esse mergulho interno, quando a gente faz essa viagem profunda ao nosso interior, a gente começa a perceber que a causa desses sofrimentos está dentro de nós. E aí, isso nos levará ao entendimento cada vez maior das próprias leis divinas, já que as leis divinas estão esculpidas em nós. Então, se as leis divinas estão em nós, em nossa consciência, à medida que a gente faz essa análise interior, na medida que a gente vai em busca desse autoconhecimento, nos estudarmos, nos entendermos, nós estaremos também, por tabela, por consequência, entendendo um pouco mais a respeito das leis divinas, porque elas estão em nós. Então, uma coisa leva a outra. Então, é interessante a gente perceber que, como nos traz bem aqui o Evangelho, o sofrimento por si só, ele não gera elevação.
O sofrimento por si só, ele não gera iluminação. Ele tem o poder de fazê-lo. Mas isso vai depender da postura que adotamos perante as experiências de vida. Porque, como eu falei no início, o sofrimento ele iguala todos os seres humanos, porque todos nós sofremos. Mas a nossa conduta frente a esse sofrimento é que vai nos diferenciar. Tudo está em seu devido lugar. Nós estamos no lugar certo, na família certa e com as pessoas necessárias, justamente. Não estamos no lugar errado, ninguém entra em nossas vidas por um acaso. Então, aí está a grande questão que essa mensagem do Evangelho quer nos trazer. Diante da dor, diante do sofrimento, diante das lutas, nós temos o livre-arbítrio e nós temos toda a condição de escolher como vamos lidar com essas dores, com esses sofrimentos. Qual será a nossa postura diante das aflições? No sentido de resolver a problemática, né, e tentar extrair daquela experiência uma lição benéfica a nós mesmos, ou no sentido de ficar preso ao sofrimento, à dor, e aí preso cada vez mais à revolta, ao desespero, à amargura. Então não é o sofrer pelo sofrer. Não é buscar o sofrimento para si, não é o auto-martírio, como bem nos diz aqui o Evangelho. Porque sofrer por si só, como eu falei, não representa necessariamente o crescimento. É indispensável se saber sofrer, extraindo, portanto, as bênçãos de luz desse momento de dor, desse momento de sofrimento. Porque, como bem diz aqui o Evangelho, por detrás dessas dores, por trás dessas experiências difíceis, estarão as luzes, estarão as bênçãos que nos conduzirão aí aos graus mais evolutivos. Então, para que a gente galgue essa escada da evolução, será necessário muitas vezes passarmos por momentos de dor, por momentos de angústia, pelo sofrimento. Mas isso não quer dizer que tenhamos que perder a esperança, que perder a fé, que perder o bom ânimo. Lembremos do que Jesus nos disse: tereis aflições, mas de bom ânimo, porque eu venci. Então, se ele venceu, nós temos também plenas condições de vencê-los. E é justamente no exercício da dor, quando bem suportada, quando bem encarada, que nós temos aí que esse momento vai nos propiciar recursos para a nossa elevação espiritual. E aí, como nos diz Emmanuel na mensagem inicial que eu li para vocês, isso é saber sofrer. Todos sofrem no cadinho das experiências necessárias. Quanto mais resiliência, mais rápido alcançaremos a paz interior. É isso, meus irmãos. Então, tenhamos duas certezas. A primeira, que todos nós passaremos por momentos de luta, passaremos por momentos de sofrimento, de dor. Mas que esses momentos, se bem suportados, com resignação, com esperança, com fé, na certeza de que será um aprendizado para todos nós, nos trará luzes, nos trará bênçãos lá na frente. E a segunda certeza é de que
nos momentos difíceis, principalmente nesses momentos difíceis, são os momentos que nós mais seremos ajudados. Temos sempre ao nosso lado irmãos, espíritos amigos, que nos amam, que nos querem bem, que nos intuem para que possamos tomar as decisões corretas, para que possamos permanecer no equilíbrio da nossa caminhada. Então, nunca estaremos sós. O que Jesus quer de todos nós é que nós tenhamos mais fé, que nós tenhamos mais coragem, que nós tenhamos mais esperança, porque esses momentos, eles passam, eles não ficam para sempre. Então, quando nós estivermos nos nossos momentos de dores, de tristeza, de aflição, de sofrimento, lembremos de Jesus, que não precisava passar por tudo que ele passou e que ele sofreu por todos nós. E que todo o sofrimento que ele passou foi para a redenção, foi para a glória dele. Então, nós também temos condições de atravessar os nossos momentos de turbulência com bom ânimo, com esperança, desejosos de que o amanhã será um dia mais colorido. Se hoje foi nublado, amanhã o sol vai aparecer. Então, que essa mensagem possa acalentar os nossos corações e que nos momentos de dores a gente se apegue a Jesus, aos nossos anjos guardiões, para que atravessemos esses momentos com fé e com esperança. Então, meus irmãos, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês nesse domingo. Espero que vocês tenham gostado. Então, passemos agora para a nossa prece final. Deus de infinita misericórdia, te agradecemos por mais esse momento de reflexão do Evangelho e rogamos a Ti, a toda espiritualidade amiga, que essas reflexões possam nos envolver com suas luzes para que tenhamos condições de caminhar cada vez mais equilibrado e confiante aqui nesse planeta escola. Que as luzes emanadas do Teu Evangelho possam envolver todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que nesse momento passam por momentos de dor, de sofrimento, de angústia. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, tende misericórdia de todos nós, que assim seja. Então, meus amigos, muito obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada pela companhia. E desejo que a nossa semana seja uma semana de paz, uma semana de luz, uma semana de bênçãos para todos nós e para os nossos familiares. Te amo também, Vani. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.